Olá, meus amigos. Hoje vamos de RZAK11. O fundo fez uma distribuição bem grande. A gente vai dar uma olhada nisso, o que foi que aconteceu, ver o que é que dá para os próximos meses, né? Inclusive, temos um guidance onde a gente vai ver ali detalhadamente as expectativas de distribuições futuras, inclusive também questão de novas operações, questão de estratégias, o que é que o fundo está bolando para esse momento de Selic subindo. Também tem questão a respeito daquela operação lá do Starbucks, né? Que tinha problema de nada em preço. A gente vai dar uma olhada nisso, ver tudo sobre ele nesse último relatório. Enfim, temos um yield bem alto, né? O fundo teve uma distribuição de R$1,37, né? Bem acima do que ele vinha distribuindo. Teve um ganho aqui que a gente vai olhar mais à frente, um não recorrente, ok? Inclusive também reservas, o fundo tem reservas atualmente, a gente vai dar uma olhada nisso também. Valor patrimonial de R$86,02, inclusive ele está sendo negociado nesse momento com certo deságio, né? R$74, abaixo dos 75, já dá um desconto bem grande, a gente já vê no P sobre VP. Olhando um pouco essa questão do valor patrimonial do fundo, ele tem dado uma queda forte, se você pegar o histórico do fundo, que é o mais de R$11 de valor patrimonial, pegando do período, olha só esse gráfico aqui como é interessante, de fevereiro de 2021 para cá, o fundo perdeu de valor patrimonial, tá? A gente não tá falando agora de mercado, o mercado já tá lá embaixo, mas de valor patrimonial ele perdeu de 21, fevereiro de 2021 para novembro agora de 2024, perdeu por volta aí de R$11, né, considerando a cotação patrimonial de hoje de 86, ou seja, o valor atualizado até então, perdeu mais de R$11 de valor patrimonial. É um valor bem considerável, né? Enfim, é um valor aí que tem que estar sempre acompanhando, né? Normalmente os fundos têm essas variações conforme a abertura da curva de juros futura vai abrindo, né? As operações vão perdendo valor e vai diminuindo um pouco o valor patrimonial. Além disso, também tem questão de inadimplência, que são feitas remarcações de provisões, ali as provisões de devedores duvidosos, né? Feita uma remarcação no valor patrimonial daquela operação, isso já dá uma reduzida também no patrimonial do fundo. E esse fundo passou por isso, no caso as operações de Starbucks, né? Teve remarcação desses valores, inclusive ele vai falar mais à frente sobre isso. A gente vê, você pega um relatório mais antigo do RZAK, vai estar lá, por exemplo, antes do problema da Starbucks, né? Você vai ver um percentual daquela operação bem maior do que o que você tem hoje, né? Devido à questão do valor patrimonial ter sido provisionado, já vendo essa questão, já refletindo essa questão da inadimplência, né? Isso, claro, no acumulado diminui o patrimonial do fundo. Temos aqui um percentual de alocação em crise, né? Em FIIs aqui, volta de 18, 19%. Massivamente está em crise, mas ele até que tem um percentual considerável em cotas de fundos imobiliários. Muita gente não é muito adepto disso, né? Meio que o fundo fica como uma bitributação. Um fundo imobiliário já tem a tributação ali. A tributação que eu falo não é questão do imposto de renda, não, lógico, né? Claro, se bem que isso está em pauta agora, se tributa ou não tributa. Mas o que eu falo não é nem bitributação, né? Corrigindo a palavra correta. É bipagação de taxa de gestão, né? Porque você tem um fundo imobiliário que paga a gestão ali. Tem os dividendos. Aí um fundo vai e compra cotas daquele fundo. Então, esse fundo que comprou, né, também tem a taxa de gestão que vai ser em cima das receitas. Então, você tem um bipagamento de taxa de gestão, né? E acaba que dá uma corrida também no resultado, né? Muita gente, às vezes, prefere que esses valores em FIIs sejam alocados em outras operações ou colocado no caixa ali para aparecer alguma oportunidade de ser relocado. Enfim. Aqui a gente tem um patrimônio líquido, o patrimônio líquido não, né? O percentual de alocação de 109,4. Inclusive, mais à frente a gente vai ver esse número atualizado, tá? Acredito até que tá diferente do que ele tinha aqui. Tô avançando aqui pra gente não perder. Aqui ele vai colocar como 112%, né? 112,2%, olha só. Talvez não tenha sido corrigido o valor lá no começo do relatório. Mas enfim, vamos considerar os 112% de alocação, ou seja, tem 12% de alavancagem no fundo atualmente. Temos aqui um total de 42 ativos em carteira. Temos uma taxa média de CDI mais 4, sendo que o principal indexador dele é a inflação. Ele tem um percentual bem considerável no CDI, mas a taxa média dele, fazendo já a interpolação da inflação, e o CDI fica aí CDI mais 4. A gente vai ver mais à frente a alocação em IPCA dele, né? Que inclusive é a maior posição dele, como é que estão as taxas médias. Mas no resumo, é um fundo high yield, ok? Número de cotistas, aquele liquidez atende aquele mínimo que a gente tem de R$1 milhão negociados por dia. Na questão da distribuição, ele vai falar dos 1,77, o yield de 2,3 ao mês, né? Claro, uma distribuição gigantesca e a cota bem destruída. Deu um upgrade nessa questão da rentabilidade. A gente vê aqui anual 27,6, né? Monstruoso, mas claro, devido a esse valor não recorrente, né? No caso, essa distribuição acima foi devido a ganhos extraordinários provindo da negociação do CRI Martins Ribeiro, né? Quem lembra do vídeo anterior que a gente fez aqui no canal, que ele tinha citado que tinha vendido essa operação estava ali com questão de problemas, e ele conseguiu vender sem ter prejuízo, e no caso
ele teve esse ganho extraordinário com essa negociação dessa operação. Essa operação já tinha sido comprada com um deságio bem considerável, né? Já tinha sido comprada num preço bem abaixo, e ele conseguiu vender esse ativo, né, na curva original, então conseguiu fazer o equivalente a 35 por cotas de ganho de capital nessa negociação, ok? E aí tem aquela questão da distribuição dos 95% dentro do semestre, né? Então o fundo teve até que usar um pouco de reserva. Se você olhar o resultado, foi 1,73, né? Considerando a questão desse ganho de capital. E aí ele teve que distribuir mais 2 centavos, ele fez a distribuição de mais 2 centavos que ele tinha de reserva ali, por volta de 51 centavos. Aliás, foi até mais de 2 centavos, né? Ele subiu aqui, no caso, 4 centavos de reserva ele usou e 1,73 foi para 1,77. E no caso, a reserva, então, que era de 51 centavos, ficou 47 centavos que ele tem atualmente e pode vir a ser usado nos próximos 3 meses, né? Tem aquela questão das distribuições mínimas de 95% do resultado gerado, então teve que já organizou tudo e já fechou o ano de 2024, né? Dentro dos 95 e fazendo ainda, sobrou ainda uma reserva de 47 centavos que ele pode vir a usar nos próximos meses. Sem muita demora, a gente já vê o guidance, né? A expectativa dele manter os 1,25, sendo que a expectativa mínima é de 1,10 e a mais alta é de 1,30. Aqui ele vai falar um pouco do posicionamento do fundo. Algo que a gente tem que entrar aqui no detalhe é o seguinte. Atualmente ele tem mais em PCA, como eu falei, ok? As operações são mais atreladas à inflação. Capturando bons patamares, né? Inclusive ele vê a questão da inflação mais alta, então pode ter um ganho interessante em cima disso. Tá vendo aí essa possibilidade dessas inflações seguintes aí bem altas, ok? Apesar da taxa de juros estar subindo para tentar segurar isso, mas ainda tem a projeção dessa inflação estar subindo. E com a inflação subindo, tem a elevação da taxa de juros, que inclusive teve a reunião do Copom, subiu em mais um ponto. Foi firmado também que provavelmente aí já vai ter mais um ponto também na próxima reunião, como já era de se esperar, né? Como a gente já tem conversado muito aqui em outros vídeos. Então tem essa tendência de ter mais esse um ponto chegando ali a 14,25. E ele até cita que o CDI, né, deve atingir aí a taxa de juros aí os 15% ao ano em 2025, né? Já acima daqueles 14,25 que a gente já está vendo com esse mais 1%. Ou seja, teria mais outro aumento ainda na visão aqui do fundo, ok? E aí, com esse aumento da taxa de juros, né, ele cita que vai aumentar uma elevação natural aí no carrego dos ativos, né, indexado a CDI, até porque o carrego ali naquelas operações vão subindo conforme a Selic vai subindo, né? O CDI, obviamente, vai acompanhando a Selic, então tem essa tendência de subir essa taxa. Claro, o risco também sobe nas operações atrás da CDI, porque você tem ali, por exemplo, um devedor que já está nas últimas, né, bem apertado, ele vai ter que pagar mais devido ao aumento da taxa. Vai falar aqui o reconhecimento de kickers, né? No caso, são prêmios. No caso, aí tem para frente aí o reconhecimento no potencial de 7 milhões de caixa distribuível, ok? Aqui a questão do gás, né, a gente já viu. Então, 1,25, né? No valor que ele tá, dá um yield bem considerável, né? Claro, a gente não vai. Essa situação do 1,77 é algo pontual. Se a gente fizer a continha rápida aqui do 1,25, olha só, botar aqui, colocar aqui a conta aos R$ 75, né? Próximo do que tá, dá um yield aí de 1,66, né? Um yield extremamente alto. Então, claro, considerando esse preço, né? A manutenção daquele patamar de distribuição que ele citou, né? O alvo dele que é 1,25, ok? Aqui a gente tem, claro, lembrando, aqui a gente não faz uma indicação de compra ou venda de ativos, tá? A gente ali já tem gente que já vê o yield alto, já quer sair, enfim. Aí cada um tem que fazer suas análises, cada um faz tem suas próprias opiniões, cada um analisa seus riscos, ok? Aqui a gente tá vendo a questão de alocação, né? 112,2, lá tava 109, atualizando esse valor, provavelmente o relatório alguém esqueceu de alterar esse número lá. Aqui a questão de alocação, né? Algo que a gente já vê de relatórios anteriores, ele quer colocar uma posição em renda fixa, né? Fica essa dúvida, ele também não comentou seria essa alocação de renda fixa. E o pessoal quer ter um retorno em fundo imobiliário maior do que a renda fixa. O fundo vai estar alocando em renda fixa? Não faz tanto sentido. Aqui a gente tem um empréstimo direto, ele quer aumentar esse posicionamento, né? Atualmente tem 7%, ele quer ir para 25%. Talvez retornos maiores nesse tipo de operação. Aqui a gente vê o portfólio por estratégia, né? Já esperado, o crédito estruturado e financiamentos. Por indexador, então, temos aqui o CDI com 40% e a inflação com 52%, 53%. O principal é a inflação, apesar de que ele mostra a taxa média lá no começo do relatório atrelada ao CDI, a gente tem taxas médias de inflação mais 11,4, né? CDI mais 4,3. Então, como eu falei, é um fundo com uma pegada high yield, no fundo com a taxa high yield, né? Também tem umas operações aqui pré-fixadas, mas aí são percentuais bem menores, né? No caso aqui 3%. Tem também o Índice Nacional da Construção Civil, né? No caso um yield médio aqui de 13,45 acima
do, do INCC, ok? Temos aqui questão de senioridade nas suas operações, ele tem ali séries mezanino, no caso com percentual menor, né? Normalmente esse fundo ele não tem crise com série subordinada, né? Como a gente já vem acompanhando em alguns relatórios, ele até tem FII e cota subordinada, que são as mais arriscadas, a intermediária, a mezanina e as mais seguras, as seniors ali junto com as únicas, falando assim de forma rápida, não quer dizer necessariamente que sejam é, é, digamos assim, blindadas a problemas, né? A gente já viu fundos que tinha muitas séries sênior, né? Muitas séries únicas, essas operações vieram apresentar problema, né? Mas é tido normalmente como um crédito mais seguro, né? Até porque tem toda a questão da subdivisão, principalmente quando a gente fala de série sênior, mezanino subordinada, tem todas as subcategorias, né? Subordinadas quando vinha apresentar um problema. Aí caso esse problema chegue e atinja as subordinadas, esse problema for aumentando, vai chegando nas mezaninas e por último, caso chega ali nas cenas. Já a série única, um crédito corporativo, um crédito de divisão única, não quer dizer necessariamente que seja mais seguro, também nem que seja mais arriscado, mas por ser um crédito corporativo é tido como um pouco mais seguro. Ele vai falar um pouco sobre o CRI Martins Ribeiro, né, que foi o que ele vendeu, que teve aquele lucro. Ele vai falar novamente que vendeu sem qualquer prejuízo. A gente já tinha visto isso em relatório anterior. E também que o valor será relocado até o final de janeiro em novas operações. Ele também quer reduzir a alavancagem do fundo, né, atualmente ali superior a 12%, como a gente viu, diminuir esses custos dessa alavancagem. Também tivemos aqui uma liquidação antecipada do CRI Planov, né? No caso, foi feito um resgate antecipado na ordem dos 10 milhões e meio, porém são pagamentos aí em 5 parcelas ao longo de dezembro a fevereiro, a gente já está em fevereiro, então tem esse valor aí retornando ao fundo. Temos aqui a questão de patrimonial, a gente viu, né, deu uma caída considerável patrimonial pegando no período lá acima dos R$11, como a gente vê essa caída aqui, tá? Vai falar aqui do preço de mercado, a gente já viu, preço sobre o VP atual do fundo aqui na tabela de sensibilidade, a gente tem um retorno esperado aqui de dividend yield, considerando um rendimento de 1,20, até a projeção para os próximos 3 meses é de 1,25, mas considerando ali o rendimento de 1,20, a gente teria um yield nesse P sobre VP aqui de 1,57, né? O CDI mais 7,5 anual 20,57. Aqui temos a questão da Salt Rock, né? Os crises Starbucks. Teve a questão do pedido de recuperação lá em 2023. Em junho de 2024, a Zamp adquiriu ações da Café Pacífico, né? Que era a sociedade com a Salt Rock, né? E no caso, então, teve uma entrada de valor aí. E o valor inicial era de 120 milhões, porém fechou devido a ajustes a 102 milhões de reais. E esses valores que foram obtidos nessa operação foi usado para pagar dívida trabalhista, quitação de aluguéis, liquidação de débitos com os pequenos fornecedores e o restante aí destinado à continuação das operações da empresa, né, no contexto da reestruturação. E no status atual a gente vai falar novamente, né, que a gente já acompanha de outros relatórios, os CRIs não estão sujeitos à recuperação, né, que tem a garantia de aproximadamente 3 milhões de reais e a gestão está aguardando a recuperação, o retorno, né, do aguardo da decisão judicial que permitirá a realização dos pagamentos, né, com esse montante. Também vai falar que o saldo remanescente está em fase de negociação, né, porque, por exemplo, tem aqui 3 milhões de garantias, né, então vamos supor que já seja liberado, né, a questão da decisão judicial saia, mas ainda fica uma parte, né, fica um saldo remanescente, que é esse saldo que está sendo negociado com a Salt Rock, com o objetivo de estabelecer um pagamento parcelado nos próximos anos. Claro, condicionado, né, ao sucesso da reestruturação, né, dando tudo certo. No caso, não houve evolução nessas negociações em dezembro, mas os credores esperam reiniciar essas negociações agora no início de 2025. No caso, quanto à questão da provisão, né, que eu falei lá para vocês já, a remarcação do valor patrimonial da operação, está aí em 12,5% do valor de face do ativo, ok? E ele vai falar alguns pontos aqui como a questão de impactos esperados para o fundo, né, devido a essa questão. Tem o impacto patrimonial, né, mas no caso já foi feita a provisão equivalente a 87,5 de default, né, no caso, como a gente viu lá, está 12,25 do valor do ativo, né, a remarcação, né, e o saldo está em linha com as possibilidades futuras de recuperação, sem expectativas de mais impactos patrimoniais em curto e médio prazo, né, até porque já foi bem enxuto, né, já foi bem remarcado, como eu falei lá, 12,5%, ok? O valor atual do ativo, né? Ou seja, o patrimonial total do fundo já está refletindo a maior parte, né, dessa operação. Aqui tem o efeito caixa, né, devido ao CRI, né, o efeito caixa do CRI. No caso, tem duas possibilidades, né, para fazer o reconhecimento desse valor, no caso, através da venda do ativo ou repactuação da dívida. A gente viu, por exemplo, a venda do ativo lá na Martins Ribeiro, que ele vendeu a operação. Aí, claro, vai depender de quem está disposto a comprar, questão de negociação. Enfim, realizando ganho ou perda de capital, né, no caso da questão da repactuação, mas não faz parte da estratégia do fundo a repactuação
do principal, tá? Ele segue em busca de recuperar o valor completo com eventual alongamento dos prazos de pagamento, ok? Na questão do processo de falência, o CRI possui preferência no processo, no eventual processo de falência, ok? Tem a preferência na questão dos pagamentos, porém ele até cita, né? Ou seja, seus pagamentos são realizados antes dos demais credores concursais, como trabalhistas e quirografários. Quirografários são no caso, não tem preferências à lei de recebimento, ok? No caso trabalhista, a gente até vê, né? Teve o pagamento de dívida trabalhista aqui, então é bom estar acompanhando, né? No caso lá da Zamp, né? Que comprou uma parte, né? Uma parte do dinheiro já foi usado para dívida trabalhista, sendo que ele diz aqui que os pagamentos são realizados antes desses credores concursais, né? Como os trabalhistas. Mas no caso aqui a gente viu que, mas claro, depende de cada situação. Vai falar que o valor principal do CRI permanece válido até o final do processo de falência e também não prevê impactos para o fundo ligado ao ativo em questão. Okay? Para esse ano de 2025, seja impacto patrimonial ou impacto no resultado do fundo, até porque ele não vem recebendo, né, pagamentos, então não tem o que mais diminuir. Já foi feita aquela provisão lá, tá atualmente com 12,5%, né, só se diminuir mais, mas já diminuiu tanto, talvez o impacto não fosse mais tão forte, né, como já foi, ok? Mas vamos acompanhando, né? Qualquer mudança aí vai trazer atualização nos próximos relatórios. Aqui a gente entra nos anexos do relatório, vamos ver aqui a listagem das operações. A gente sempre olha a questão das exposições, é sempre bom estar de olho, ok? Operações ali que somando o devedor de acima de 10%, como número de margem, né? A gente vê aqui o Starbucks, né? Tem aqui o outro Starbucks, ok? As operações, a gente vê aqui, ó, 0,39, você pega relatórios anteriores, né, vai ver esses valores aqui bem mais altos do que a gente tem atualmente de posição, porque foi feita a remarcação dessas operações, né, do valor patrimonial dessas operações, refletindo essa questão da inadimplência. A gente vê os FIIs que ele tem alguns FIIs da casa, né, o RZAT tá aqui, o RZLC, RZTR, enfim. Aqui a gente já entra no detalhamento não é nem detalhamento, né, a gente já entra no final do relatório, né? O pessoal, vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, beleza? Aqui tá o detalhamento das operações. Participa do grupo Telegram da gente, o link do grupo Telegram vai estar na descrição, beleza? A gente tá sempre por lá. Isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo, valeu!